Marcelo, acho que estão te chamando aí no ponto. Peraí, vamos ver. Ih, o VAR tá chamando. Cabine do VAR. Cabine do VAR? Quem tá na cabine do VAR hoje é Bruno Chataki. Então O que chamou o VAR será? aqui. Chega aí, VAR. Bruno Chataki vem aqui trazer a pergunta da cabine do VAR. Novidade do Sports Market Makers. Bom, pessoal, obrigado, é sempre um prazer aqui estar com vocês. Bom, a gente falou aqui muito de compra de clube, de venda de clube, de transformação em dívidas, mas um detalhezinho da SAF, a SAF também é feita para dar lucro, né? Então, ao contrário dos clubes, algumas SAFs podem e devem dar lucro. Queria saber se dentro dos investidores, de quem pensa em tese de investimento, hoje nós temos teses de investimento direcionadas para venda de jogadores, formação de jogadores. Só para relembrar, pelo relatório CIS, que é o Centro Internacional de Estudos Esportivos, 1.289 atletas foram expatriados brasileiros atuam na Europa hoje. Isso vai representar 1.289 transações de futebol. Queria então saber se hoje o investidor está buscando esse lucro, esse ágio na transação. E por fim eu cito só o Brighton. O Brighton é um clube da Premier League que registrou o lucro histórico de toda a história da Premier League. Foram 122 milhões de libras. Então eu queria saber se hoje o investidor, tirando um pouquinho essa paixão, tirando um pouquinho esse lado esportivo, né? Se hoje o investidor também está olhando para essa sacola sagrada que é a venda dos atletas. Excelente, muito bom. Que VAR. Vai lá. Quer começar aí? Eu posso começar assim, vamos lá. O investidor, por definição, vai sempre vislumbrar o lucro, né, da operação. E já é provado que clubes brasileiros bem geridos, eles conseguem ser lucrativos, né? Então, mesmo sem uma parcela expressiva de venda de jogadores. Não necessariamente você precisa da venda de jogadores para tornar um clube lucrativo. Você vai ter anos esplêndidos, né? Como talvez o Palmeiras esse ano, na hora que o Palmeiras fechar o balanço de 2023 e de 24, ele vai realizar que fez um lucro estrondoso, né? Por todas as vendas que estão sendo promovidas ao longo do ano. Mas existe sim uma possibilidade de você tornar um clube lucrativo no Brasil, independente dele ser SAF ou não. Eu acho que o, f- o investidor que vai olhar para as SAFs e também vislumbrar o lucro no curto prazo, dado o momento e a maturidade do nosso mercado, talvez seja menor do que os investidores que, num primeiro momento, vão preferir investir numa performance esportiva melhor, para garantir melhores receitas comerciais, para colocar o clube num outro patamar de competição que pagam prêmios mais robustos, mas isso não quer dizer que esse investidor em algum momento vai virar a chave e vai querer ter uma operação mais enxuta. Então, a minha visão é que, por mais que a gente possa ver alguns clubes, algumas SAFs, ainda deficitárias num curto prazo, num segundo momento elas vão ter que ser lucrativas até para esse investidor ter mais liquidez nesse ativo no futuro. Voltando para o caso do Cruzeiro, que era um clube que já apontava para uma saúde financeira bem acima da média do futebol brasileiro, que permitiu a venda, a saída do Ronaldo, que não foi obviamente só isso, mas sim uma estabilidade financeira ajudou muito na tese de saída do Ronaldo no Cruzeiro. Então, voltando o ponto que eu comentei em algum momento aqui, né? Você pode trazer o paralelo ao universo de venture capital e startups, né? Você tem lá uma startup, né? Porque a SAF é uma startup no final do dia, né? Você está criando uma nova entidade, uma nova empresa para administrar ativos que não eram seus, né? Você tá recebendo ativos de futebol de uma entidade antiga e administrando eles a partir de agora. Pode ser que alguns desses investidores tenham uma disposição a cash burn maior do que
outros, e aí o horizonte de tempo para que você fique no vermelho pode ser maior para alguns casos e menor para outros, mas acho que vão existir SAFs super lucrativas, assim como existem hoje associações super lucrativas no futebol brasileiro. Acho que fazendo o complemento, né, se você olhar para o mercado europeu, o mercado americano, você tem diversas organizações esportivas que dão bastante lucro, que operam com uma boa margem EBITDA. Então, se a gente olhar, né, e trazendo para o futebol brasileiro aqui, os clubes têm 6 linhas de receita, né? A gente na Outfield divide lá entre 3 linhas B2B e 3 linhas B2C, né? B2B a gente falou bastante aqui dos direitos de transmissão, de patrocínio, e a gente categoriza a venda de atletas como uma receita B2B, porque você está falando de uma transação de um clube com outro clube. No B2C você tem bilheteria, você tem sócios torcedores, você tem venda de produtos, licenciamento, camisa, etc. Olhando para 6 linhas, você tem estratégias possíveis nas 6 para maximizar a receita nas 6. Claro que no Brasil, olhando para a linha de venda de jogadores, isso tem um potencial tremendo, e o investidor, quando vem para o mercado brasileiro, seja ele um MCO ou não, como a gente falou aqui, ele está olhando para isso também. Então, o Guilherme falou do Palmeiras, que quando reportar 2024 vai reportar um baita resultado. O Atlético Paranaense reportou 2023 com um baita resultado, porque tem lá a venda do Vitor Roque, tem outras 2 vendas, agora não me lembro o nome dos atletas, mas que contribuíram para um lucro líquido histórico também do Atlético Paranaense, né? Coisa superior a 300 milhões de reais de lucro líquido. Então, o investidor ele sempre vai olhar para o lucro, claro, e no Brasil a alavanca, a venda de jogador é uma alavanca fundamental para isso. Então, o Thiago falou aqui de torcedores, né, de como os torcedores recebem isso em algum momento. O torcedor também tem que se acostumar com o investidor sentado na cadeira dele tomando uma decisão puramente racional. Chegou uma oferta de 20 milhões de euros pelo atleta A, ele vai falar com o diretor de futebol dele, atleta A impacta quanto a nossa performance? Putz, impacta muito. Tá, mas e se eu vender ele por 20 milhões de euros, dá para usar esse dinheiro para trazer alguém para substituir e aí a gente ainda faz um dinheiro? Dá, então faz a venda. Eu sinto que isso vai acontecer cada vez mais. E tem um outro lado também, tem um lado do que o Guilherme comentou aqui em algum momento também. Você pode ter um investidor que quer botar capital, e fala assim, pô, eu não vou vender agora, o cara vai continuar aqui, 20 milhões de euros não me é suficiente para vender esse cara agora, eu aumento o salário dele, renovo o contrato e vou esperar chegar a 50, se não chegar a 50 eu não vendo. Mas a hora que chegar a 50 ele vai vender, invariavelmente, como é o caso do Palmeiras agora com o Endrick, com o Estevão. Então, é uma alavanca fundamental e tem que ser trabalhada dessa forma, na minha opinião. Eu acho que tem só um elemento adicional nessa discussão, que é o controle financeiro dos clubes no momento em que existir potencialmente uma liga aqui no Brasil, como acontece em outros mercados. Hoje, por exemplo, na Espanha, as restrições para o clube ser deficitário é, é, são, são muito grandes, entendeu? Então o clube tem pouca margem de manobra para sair fazendo loucuras e sendo deficitário por muito tempo. Então, a gente lá na Inglaterra agora está sendo a polêmica agora, tem salary cap, então à medida que as ligas elas vão se profissionalizando, você vai ter cada vez mais controles financeiros que permite que esses clubes operem em uma maior proporção no azul, né? Sendo rentáveis. Acho que talvez o caso clássico aí é de Fórmula 1, né? Quantas equipes de Fórmula 1 só gastavam dinheiro, era a montadora colocando dinheiro de um lado e sendo beneficiada esportivamente do outro, até que veio lá a regulação e entrou um fundo de private equity, regulou todo o controle das equipes para que elas pudessem ser rentáveis, e olha o que aconteceu como produto, né? Todo mundo se beneficiou disso. E a gente está muito longe disso, obviamente, com o controle dos clubes, mas esse é um tema, eu acho que eu vejo isso como um tema de liga e menos de investidores. Eu acho que os investidores talvez estão mais dispostos a ser mais VC do que as ligas, entendeu? De injetar governança no negócio, né?